Olá, alunos do oitavo ano, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Alexandre de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Já estamos nos aproximando do final do ano, né? Está chegando aí o finalzinho do nosso curso de Geografia do oitavo ano. E, para a conclusão da matéria, né, faltando bem pouquinhas aulas, a gente vai tratar de uma questão que é até bem presente agora, nesse momento em que a gente está conversando, tem acontecido o encontro de grandes chefes de nação numa 26ª Conferência sobre o Meio Ambiente, e a questão da água ela é fundamental para todas as nações. Não só os países mais ricos, que são mais industrializados e que usam muito recursos hídricos, mas todas as outras nações, até para o próprio consumo humano e a sustentação da nossa civilização. Então, como é que essa questão do recurso hídrico, né, da água, do acesso à água, se comporta no espaço que a gente está estudando, que é do continente americano, principalmente na América do Sul, que é onde a gente está localizado. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente pretende ver hoje aqui, ó, quais são os nossos temas. O primeiro deles, como a gente já está destacando aí, é a importância dos recursos hídricos. Recurso hídrico são os recursos de água, né? O que a gente tem disponível de água. Além disso, como é que esses recursos hídricos estão na América? Os desafios relacionados à gestão e à comercialização da água, como é que na América isso se comporta? E, para finalizar, os principais problemas comuns nas grandes cidades latino-americanas. Mas a nossa primeira questão, que é tratando da importância da água, vamos ver como é que é a distribuição da água no nosso planeta, quando se fala muitas das vezes que a água está acabando, que não é um termo muito correto, o que significa isso? O que, na verdade, esse planeta que é repleto de água, né? A nossa superfície tem mais de 70% de água do que terra, e como é que a água está acabando, né? Qual é a água que a gente efetivamente utiliza? Então, a importância do recurso hídrico está na importância que ele tem para a nossa subsistência. Então, ó, nessa imagem, nesse gráfico, o que a gente percebe aqui? Deixa eu pegar aqui aquela canetinha que aponta, para poder a gente ver melhor. De toda a água que a gente tem no planeta, 97%, ou seja, boa parte, né, a maior parte do recurso de água que a gente tem no nosso planeta está nos oceanos. Isso significa que é água salgada. Não que a gente não possa usá-la, ou que a gente não possa dessalgar, tirar o sal dessa água para utilizar. Só que é um processo demorado e muito caro. Então, é muito melhor para nós utilizar o recurso de água doce que a gente tem no planeta. Só que a água doce só corresponde, olha só, a 3% de toda a água que existe no planeta. E aí é que começa a complicação, porque tudo que a gente conhece, o acesso a essa água doce, ela não é fácil, porque a maior parte não está disponível para o nosso uso direto. Desses 3% de água doce que o planeta tem, 70% está congelado. São águas que estão nas geleiras e nos icebergs, ou seja, em pontos do planeta que são muito gélidos e que está na forma sólida, na forma de gelo, com um acesso muito difícil para chegarmos até ele. Desses 3%, 70% é água que está em geleira, 29% são águas que estão
na subsuperfície, estão debaixo do solo, está entranhado na terra. E somente 1% de toda a água doce do planeta é o que a gente enxerga na superfície. É o que formam os rios, os lagos, é o que faz com que a água se transforme em chuva, em neve. Então, toda a água do tal do ciclo hidrológico, que vocês já estudaram lá no passado, que é a água que a gente vê, que a gente efetivamente enxerga e usa diretamente, é só 1% de toda a água do planeta. Então, para vocês terem a noção da importância que é da conservação da água. Como é que ela é útil, né? Se a gente pensar aí quanta água, às vezes, é desperdiçada em lava-jato, torneira aberta sem necessidade, vazamento de água na rua, banhos excessivamente demorados ou a torneira aberta lá na hora de escovar o dente e aquela água doce indo embora, não é que ela vai desaparecer, só que ela vai ficar suja. E uma vez suja, é mais difícil e mais caro para ser tratada. Então, a gente precisa cuidar muito bem dessa água doce, porque ela não é fácil para ser acessada. Por isso, a importância da conservação. Então, pensando agora, né, que a água ela não é fácil de ser acessada, a distribuição dessa água pelo planeta, dessa água doce, o acesso a essa água doce nos 5 continentes ocupados, olha como é que ela é irregular. Ela não é igual para todo mundo. Enquanto aqui, ó, no continente americano, na América do Norte e América Central, o que está em pretinho se refere a pessoas, população. E o que está em azul se refere à disponibilidade de água, à oferta de água que o planeta oferece. Então, eu tenho mais água do que gente. Tranquilo. Aqui para nós, ó, da América do Sul, o Brasil está localizado aqui assim, ó. Eu tenho mais água do que gente. Isso significa que aqui, ó, eu tenho bastante água. Isso não quer dizer que eu possa desperdiçar, não, né? Mas a nossa situação na América é um pouco mais tranquila do que acontece no resto do mundo. Olha aqui na Europa, 13 para a população, 8 para a água. Na Ásia, 60 para a população e 35 para a água. Ou seja, eu tenho quase que a metade de água para a quantidade de pessoas. Então, o recurso de água na Europa e na Ásia, ele é invertido da nossa situação. Tem mais gente do que água disponível. O mesmo acontece na África, uma proporção menor, mas mais gente do que água disponível. E na Oceania, assim como na América, de novo, eu tenho mais recursos hídricos disponíveis do que população, porque não tem tanta gente habitando assim a Oceania. Mas vejam como é desigual a distribuição de água pelo mundo. Por isso a importância dessas conferências do meio ambiente para pensar no bom uso, na preservação da água e na relação que ela tem com o próprio clima, que a gente, aí sim, envolve o planeta como um todo. Mas a gente está falando muito desses recursos hídricos, e na superfície, como é que ele se manifesta? Onde é que a gente mais vê essa água aparecer? Na tal das bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? São grandes áreas formadas por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes e divisores de água. Deixa eu sair aqui da sua frente agora, peraí. Olha só, nessa imagem, a gente tem aqui 2 rios principais correndo, um vale aqui, um vale aqui. E aqui, é o ponto de encontro, assim como aqui também, aonde os rios menores, que são os afluentes, e os subafluentes,
alimentam esse rio principal. Então, do lado de cá, eu tenho um rio principal e aqui outro. E aqui no meio, eu tenho um divisor de água, que tem esse nome complicado aqui, ó, interflúvio. Então, a bacia hidrográfica é isso, um rio principal com vários rios que alimentam esse rio principal e que ocupam uma determinada área. Essas águas, elas nascem nos pontos mais altos e se encaminham para os vales, que são mais baixos, até chegar no mar. Quando a gente olha de cima, a imagem que a gente tem é como essa daqui, ó, que lembra o desenho de uma folha, né, de uma planta. Ó. Esse monte de ranhura são os afluentes que alimentam o rio principal. Aqui nesse pontilhado são os limites de água, né? Os interflúvios, essas montanhazinhas, morros e planaltos, que fazem com que a água seja canalizada para um determinado ponto, até que ele chegue no mar. Então, isso são bacias hidrográficas. Mas como a gente está falando da América, como é que são essas bacias hidrográficas aqui no nosso subcontinente? Esses recursos que a gente vê, essa água que está na superfície, onde é que elas aparecem no mapa da América do Sul? Em muitos lugares, né? Olha como é que a gente tem aí esse monte de ranhurazinhas, que são pequenos e grandes rios que se espalham por todo o subcontinente. Essas cores que estão em destaque mostram onde esses rios entram no território brasileiro ou onde eles nascem no próprio território brasileiro. Então, a gente percebe que o Brasil tem uma grande importância nos recursos hídricos da América do Sul. E aí a gente vai destacar 3 grandes bacias aqui da América do Sul. A primeira delas é a bacia do rio Orinoco, que fica na Venezuela, aqui no norte da América do Sul, que tem as suas nascentes por aqui, ó, em pontos mais altos, que são planaltos, até desembocar aqui no Oceano Atlântico. Então, é um rio muito importante para essa região norte da América do Sul, principalmente para a Venezuela, e que tem uma importância não só para acesso à água, mas para escoar e chegar recursos para o país. O segundo destaque aqui é para a Bacia do Prata, que, na verdade, é uma foz. O que é uma foz? É uma saída dos rios encontrando com o mar, que é o que essa imagem aqui está mostrando, essa imagem de satélite. O Rio da Prata é esse encontro de alguns rios que desembocam nesse ponto aqui, que é um estuário, ou uma foz, e que chega no Oceano Atlântico também. E é formado por grandes rios, como o Uruguai, o Paraguai e o Rio Paraná, que é um rio brasileiro. E, por final, a gente destaca a bacia do Rio Amazonas, que é considerada a maior do mundo. Olha aqui, ó, a imensidão de água que esse rio comporta, né? Que ele recebe de vários pequenos afluentes, até desembocar também aqui no Oceano Atlântico, vindo de pontos mais altos, até da Cordilheira dos Andes, né? Que a gente já comentou antes, ó, toda essa face aqui, por onde está a luzinha vermelha, são montanhas, uma cordilheira de montanhas chamada de Andes, que fica nesse lado oeste da América do Sul, aonde vários rios nascem nessas partes altas e percorrem o território todo do subcontinente até chegar no mar. E já que a gente está falando da importância da água que tem aqui no Brasil, o Brasil é um grande destaque desse recurso, vamos dar uma olhada rapidamente nas nossas bacias hidrográficas. Cada uma dessas cores representa uma bacia diferente, mas principalmente algumas que se destacam.
como a amazônica, que a gente já falou, né? Já mostrou ali anteriormente. Ela não está só no Brasil, mas a maior parte dessa bacia e do rio está dentro do nosso território, do território brasileiro. A bacia do rio Tocantins-Araguaia, que é enorme e que tem uma peculiaridade, uma característica interessante, é que o rio Tocantins-Araguaia, que se juntam por aqui assim, eles correm para o norte. Então, parece que eles estão subindo, mas não é isso. Eles estão indo do ponto mais alto para o ponto mais baixo, mas indo na direção norte, até encontrar o Oceano Atlântico aqui. E, por fim, a bacia do Rio São Francisco, que é extremamente importante para nós aqui do Brasil, porque alimenta boa parte dos estados nordestinos com água, apesar de estar numa crise agora. E, finalmente, o que esse círculo está destacando aqui, ó, é uma grande bacia no Brasil, que é a bacia do Rio Paraná, onde está a hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, mas que também tem uma reserva muito importante, não na superfície, mas debaixo da terra, que é o chamado Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani é um grande reservatório, uma espécie de cisterna de água subterrânea que fica nessa região aqui, ó, onde está passando o Rio Paraguai, o Rio Paraná, o Rio Uruguai, que vão formar o Rio da Prata, mas que estão em territórios de diversos países. Então, o Aquífero Guarani ele está sobre o Brasil, sobre o Paraguai, sobre a Argentina e sobre o Uruguai. Porque ele está embaixo da terra. Como é que funciona um aquífero? É uma formação geológica subterrânea que funciona como um reservatório de água, uma cisterna mesmo. As águas das chuvas infiltram no solo e abastecem esse reservatório. Suas rochas têm características porosas e permeáveis, com capacidade de reter e ceder água. Então, nessa ilustração aqui, ó, essa parte mais baixa, onde está escrito aquífero confinado, é aonde a água já não infiltra mais, porque a rocha já não é mais tão porosa. Então, essa água fica retida. Nesse azul aqui mais escuro, existe uma passagem desse ponto mais baixo para esse ponto mais alto, que é o aquífero não confinado, aonde a gente, se furar um poço, vai ter acesso a ele. E ele, em alguns pontos, ele aflora, ele aparece na superfície, em córregos, em nascentes, e alimenta a vegetação que passa essa umidade para o ar em transpiração ou evapotranspiração, alimentando nuvens e fazendo com que a chuva alimente uma região imensa da América do Sul com umidade. E aí a gente tem, inclusive, o que se chama de rios aéreos, que são canais de deslocamento de água pelo céu com nuvens que trazem a água lá da Amazônia, onde tem grande quantidade, espalhando para outras regiões da América do Sul, né? Que é um recurso enorme que nós temos, que está na mão do território brasileiro e que precisa ser cuidado. Mas isso vai ser um tema para o nosso próximo vídeo encontro. Por hoje eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.